mas nós vamos usá-lo conforme a direção de Deus em 10 minutos, para nós não terminarmos após o nosso horário. E eu quero ressaltar e relembrar aqueles que ainda não conhecem, aquela ali é minha sogra, irmã Daci, está conosco mais uma vez. A ceia lá na congregação na Baixa Verde foi domingo passado, e ela estava aqui conosco, muito alusivo às mães, e ficou sem a ceia lá, e eu falei, bom, para lá. Daqui a pouco eu coloco ela aí no céu celeste. Já, só questão de tempo. E também nós estamos felizes, além da minha sogra, a irmã Cláudia, que já está conosco, não veio domingo, e todos nós sabemos que domingo foi um dia que ela chorou, e está chorando, e nós choramos com ela, mas o Senhor tem dado graça, né? E aí está ela para participar dessa mesa, a mesa do Senhor, assim como fez Davi, que após o filho ter morrido, não escapou da enfermidade e morreu. Aí todos acharam que Davi ia dar um troço. Davi vai ter um troço agora, e o menino morreu. Aí Davi se levantou, se barbeou, tomou um belo banho, trocou a roupa, sentou na mesa, pediu comida, comeu, depois foi para o culto. Foi para o templo, depois foi para o templo. Então está aí um exemplo do ato de Davi na vida da irmã Cláudia. Tem gente que se esconde, foge, fica cabisbaixo, tudo é muito triste, mas adorar o Senhor é sempre bom. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou discórdia, ou confusão, mas enchei-vos do Espírito. É muito comum, irmãos, se porventura algum dos irmãos encontrar um crente cambaleando, embriagado, é normal isso? É normal? Não, não é normal. Não é normal para ninguém, né? Mas aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, ele se abstém dessa situação, porque a Bíblia diz que esse vinho, ele traz contenda, ele traz desordem, ele traz divisão. Tem lares que estão desfeitos por causa da bebida. Tem filhos que estão apartados dos seus pais por causa da bebida. Então o Espírito Santo nos orienta para nós não nos embriagarmos desse vinho da contenda. Então, quando você vê um servo de Deus que se abstém, evita esse ato de estar embriagado com o vinho da confusão, aí você dá glória a Deus, esse está indo pelo caminho. Mas o texto não parou aqui. O texto continua. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, e a contenda, desordem, dissolução, confusão. Mas ele dá uma outra ordem. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Portanto, se porventura eu não ver um crente cheio do Espírito Santo, também está errado. Está errado eu vê-lo embriagado. Está errado. Porém, está errado eu não vê-lo cheio do Espírito Santo. E a gente não faz questão dessa parte B. Não, a gente nem liga. Não está embriagado, está bom demais. Mas o crente está cheio do Espírito Santo? Não, ele não tem umas condutas pertinentes a quem está cheio. E a gente não liga, deixa passar sem que se preocupe. A preocupação que dá em você, ao ver aquele crente estar passando ali embriagado, tem que ser a mesma preocupação que deve ter em você e ver aquele crente
falar os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos lá, e essa parte a gente vai abordar e posteriormente a gente continua numa terça-feira. Mas vai falando entre vós, falando como? Como é que está escrito aí? Falando. Eita, aquele falando. Peraí, eu só quero saber, falando entre vós. Aí ele vai me puxar para uma esfera de comunhão. É para que nós tenhamos cuidados e não deixamos de nos reunirmos, não deixamos de estarmos em comunhão, em oração, não deixamos de estarmos perseverantes no que diz respeito à palavra de Deus, falando entre vós. É para quando eu estiver com o irmão Edmilson, quais são as palavras que eu vou proferir? Ô irmão Edmilson, meu time, aquela coisa, aí começa a falar daquele homem. Tem gente que conhece o seu time e os 11 jogadores titulares e mais alguns reserva. Aí você pergunta a ele, dos 12 apóstolos, fala-me o nome de 4, de 5. Ele só vai lembrar do Corinthians, Pedro, Tiago e João. E os outros eu não me lembro mais. Mas por que isso? Porque ocupa o seu tempo com palavras vãs, com coisas que são torpes e que não são pertinentes ao que está na palavra de Deus. Portanto, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o assunto do crente cheio do Espírito. Dá para saber, irmãos, quando você conversa com o crente, quando você anda com o crente, quando você visita o crente, quando você recebe o crente, você consegue detectar se ele está cheio do Espírito ou se ele é só crente. Dá para saber. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito, ele comunga, ele se reúne e ele tem salmos, ele tem cânticos espirituais. As palavras dele são palavras doces, palavras boas de se ouvir, palavras que dá prazer. Fala a verdade, porque a verdade não pode ser ocultada, mas a verdade, ela vem regada pelo amor de Deus, para que surta efeito, para que haja um efeito benéfico. Não posso sair daqui, bater no peito e falar, eu estive lá e falei a verdade, mas só falar a verdade não interessa, não adianta. Eu preciso falar a verdade, e quem ouvir a verdade precisa ver em mim amor de Deus, porque eu estou cheio do Espírito Santo, e você também está cheio do Espírito Santo. Dá para ser crente sem ser cheio do Espírito Santo. Tem N exemplos na Bíblia. É que nós não vamos entrar, porque um assunto puxa o outro e nós estaríamos invadindo o horário que nos é pertinente e permitido. Mas dá para ser crente sem ser cheio e sem buscar o Espírito Santo. Você sabe que existe na Bíblia pessoas que estão nesse caminho, mas nós estamos aqui orientando, olha, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Oi, irmãos, falando entre vós é horizontal. Falando entre vós é horizontal. Cantando ao Senhor é vertical. O crente está louvando e adorando ao Senhor, mas eu sou crente em Jesus, eu sou salvo em Jesus, mas eu não posso me esquecer que também há entre vós, que você é entre vós. Então a mesma preocupação que me leva a falar com o Senhor é a preocupação que me leva a me dirigir ao
preocupação que deve estar no nosso coração. Seguindo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Para dar graça por tudo, ele precisa estar cheio do Espírito, porque senão ele não vai dar graça. Ele vai falar: está demorando, está chato demais, nós comíamos do bom e do melhor no Egito e agora estamos passando fome aqui no deserto. Nossa, nessa igreja não dá para eu ir, porque é uma igreja que fala disso, fala daquilo outro, é uma igreja que não prega a palavra, é uma igreja que encobre pecado. Ele começa a murmurar porque ele não está dentro daquele âmbito e dando graças a Deus e pedindo ao Senhor misericórdia e reparo naquilo que porventura está errado, porque não está cheio do Espírito. Olha, eu vou falar só uma coisa para os irmãos. A irmã Ana, quando teve Samuel, ela ofereceu Samuel para onde? Para ir para onde? Ela falou: quando eu tiver um filho varão, ele será apresentado ao Senhor no templo. Mas será que Ana não sabia que o sacerdote era relapso? Será que Ana não sabia que os dois filhos do sacerdote, que sacerdotes também eram, Hofni e Finéia, era homens envolvidos com prostituição e com corrupção? Será que Ana não sabia disso? Todo mundo sabia. Todo mundo falava: Eli, você está vendo teus filhos ali? Eu não posso fazer nada, já tentei. Olha esses dois meninos. As pessoas pararam de levar oferta para o culto, porque os meninos pegavam o cordeiro da oferta, tiravam do bom e do melhor e iam para as tendas das prostitutas para comer a carne, fazer churrasco com a oferta que vinha para o templo. Será que isso não fez com que as pessoas cancelassem? Não vou mais ofertar, não vou mais dar o meu dízimo, não vou levar mais o meu culto? E isso, com tudo isso acontecendo, Ana, cheia do Espírito Santo, ela falou: não importa, Eli vai passar um dia, Hofni, Finéias vai passar um dia, todos passarão, mas o templo é do Senhor, e eu vou levar o meu filho para o templo. Eu vou levar o meu filho para o templo, para a casa do Senhor, porque Deus vai mudar o negócio, porque esse menino está sendo apresentado ao Senhor, e esse menino é alvo das minhas orações. Isso é o crente que é cheio do Espírito Santo. Está tudo errado. Aí eu vou procurar uma igreja boa. Só se você morrer. Aí você vai se juntar no paraíso. Paulo, Silas, Abraão, Isaac, Jacó. Sensacional aquela igreja. Mas aqui você vai ver algumas adversidades. Mas ele falou para você não se embriagar com vinho em que há contenda. Procure ser cheio do Espírito Santo, porque você vai estar no meio dos que fazem as coisas erradas, você vai estar fazendo certo e orando por ele, para que ele também faça certo. Se você consegue, ele vai conseguir também. Se você é capaz, ele vai conseguir também. Ele diz: dando sempre graças por todos nós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, sujeitando-vos uns aos outros. Abre rapidamente lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14. Capítulo 1, é só voltar um pouquinho. Efésios tem 6 capítulos, 155 versículos. Se você ler um capítulo por dia, você começa na segunda, no sábado você termina. Eu vou ler Efésios, mas eu só tenho tempo de ler um pouquinho, 30 versículos, 21 versículos. Leia um por dia, um capítulo por dia. Eu sei que você é capaz. E você vai ler em uma semana. Você vai ler toda a carta de Paulo aos Efésios. E dá para nós explicarmos. Se você quer saber de onde veio a igreja de Efésios, em Atos 19, Atos 20, você vai ter um posicionamento melhor e como as coisas aconteceram. Efésios 1, versículo de número 13.
Em quem? Em quem, semana passada, de Timóteo, era sobre Lorde e Eunice. Eu falei, são duas pessoas, Lorde e Eunice, mas a palavra quem não tem plural. Então aqui, esse quem aqui é Jesus. Esse quem é Jesus. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, para você disser que eu sou de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu sou de Deus, porque é um selo, é um penhor, é o selo de qualidade de Deus, é o seu Espírito Santo. Ah, eu tenho Espírito Santo, só não sou cheio. Então ele falou assim: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Os discípulos falaram: o senhor está indo para o céu, tá? Tchau, vai com Deus, que nós vamos começar a pregar agora por aí afora, vamos fazer coisas maravilhosíssimas no teu nome. Ele falou assim: não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí sim, depois ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque o Espírito Santo é o penhor, é o selo. O diabo, ele não tem medo de crente, ele tem medo desse resplendor da glória de Deus que há em ti. Ele não tem medo de você, ele tem medo da glória de Deus na sua vida. Mas a glória de Deus é oriunda do Espírito Santo. Então dá para eu ser crente sem resplendor. Aí eu vou falar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver como eu quero, eu vou cultuar quando quero, e vou ser crente só, e vou ser crente sem a pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui no versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ficai, vai receber, é a promessa lá de Joel, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, de posse. Eu sou de Deus. Prova, é o Espírito Santo que está mandando dizer isso. Está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você. Quando o diabo se levantar na sua frente e falar: para aí, para, não, sai da frente de você, porque eu tenho dono. Eu não sou qualquer um, tenho posse. O escravo recebe uma marca, ele é do seu feudal, mas o Espírito Santo nos marca. Nós somos de Deus, nós somos de Deus, nós somos de Deus. Amém? Vamos deixar para conversar de Bíblia outro dia. Vamos de pé e falarmos com o Senhor nessa noite da ceia. De quinta-feira foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia é a comunhão espiritual entre Cristo e o crente fiel. Repete comigo: a ceia é a comunhão espiritual entre Cristo e o crente fiel. Então ele almeja. Eu estou cheio do Espírito Santo, aqui dentro ninguém está vendo. Aí como é que eu faço para que ele saiba que eu estou cheio do Espírito Santo? Primeiro, meus palavreados, depois o meu comportamento, depois o meu agir para com os que estão
horizontalmente comigo. Depois o meu agir para conquistar verticalmente, que é Deus. E depois ainda tem a ceia do Senhor. E quando eu não venho o culto da ceia, sabe onde nós poderíamos estar agora, nesse momento? Vocês talvez nem saibam. Aloeiras, a Cassiane, que eu vi crescendo e cantando com o microfonezinho, uma caixinha roupa que dói, e o pai dela, lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, onde ela morava, e também em Vigário Geral, onde eu liderava os jovens, ela ia para lá, criança, cantando, foi cantando. Hoje ela está aqui no sítio, uma reunião de pastores em Aroeiras, e nós íamos para lá, mas eu falei, não vou, porque hoje é a ceia. Se fosse um culto só de ensinamento, eu até iria, mas eu falei, não, eu vou para a ceia, é a quinta ceia do ano, eu não vou perder nenhuma. Eu só não vou estar aqui quando Jesus voltar, ou particularmente ou coletivamente, eu não vou estar aqui. Quando ele me levar, ou particular ou coletivo, eu não vou estar. Mas enquanto isso, eu quero estar no culto da ceia do Senhor, servindo ao Senhor nesse lugar. Semelhante também depois de cear, versículo 25, tomou um cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazia isso todas as vezes que bebesse em memória de mim. Então, Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. Já disse aqui dos pactos como é que era. O pacto era feito de sangue. E os escritores hebreus falam: sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Então o pacto era pacto de sangue. E eles faziam pacto, duas pessoas fazendo pacto de sangue. Quem quebrasse o pacto morria. Aí vem Abraão e faz um pacto com Deus. Gênesis capítulo 15, pacto de sangue. E aquele pacto vinha valendo, vinha valendo, vinha valendo, vinha valendo. Um pacto feito com animais com sangue. Aí o Senhor Jesus veio, foi à cruz, falou assim: esse sangue é o sangue do novo pacto, da nova aliança, do novo concerto, do Novo Testamento. Então, quando eu venho à ceia do Senhor, eu estou renovando essa aliança, esse pacto. E todos nós estamos aqui nesse propósito. Quem diga amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Quero que os irmãos, por favor, me dê. Bom, e pode ser.